Bom, até agora nessa série nós falamos coisas úteis para quem pretende trabalhar, como aspectos gerais da área de administração, falamos um pouco sobre currículo, configuração de e-mail geral. Se você voltar um pouco nas aulas, nós temos um pouco também de Excel. Então, imaginamos agora que você foi chamado depois que você entregou o seu currículo e está indo para a entrevista de emprego. Então, vamos falar um pouco sobre como funciona a entrevista de emprego e como se portar em entrevista de emprego? A maioria das empresas, após a avaliação do seu currículo, vai te chamar para participar de uma entrevista. Você sabe o que pode acontecer nessas entrevistas? Bom, vamos conversar um pouco sobre o que pode acontecer. Em primeiro lugar, quais são os tipos de entrevista de emprego? O primeiro tipo de entrevista de emprego mais usual é a entrevista em grupo. Como que funciona isso? Você vai estar num grupo com várias pessoas e vai ter um entrevistador perguntando um pouco mais sobre vocês. Mas por que existe essa entrevista em grupo? Ela serve para avaliar se você sabe trabalhar em equipe, se você sabe tomar boas decisões em grupo, se você tem bons argumentos em debates coletivos. É mais para saber como você se comporta no meio das outras pessoas. Porque na empresa nós sabemos que quase nunca você trabalha sozinho. E você deve estar pensando, quais são as principais coisas que eles fazem em entrevista de emprego? Muitas vezes eles podem fazer dinâmicas, tipo, pedir você para montar um quebra-cabeça ou fazer alguma coisa junto com as outras pessoas. Uma entrevista de emprego que eu fui, por exemplo, eles me deram duas folhas de papel, uma cola, uma régua e tinha como é que fala? Tinha um Durepox que ele deu para todos os grupos. A gente tinha que revezar entre os grupos e ficar pedindo um grupo para o outro os materiais de maneira organizada. E tinha que tentar, de todos os grupos, montar a maior torre com aquelas duas folhas de papel. Isso aí basicamente era uma tarefa, entre aspas, impossível. Mas eles queriam ver como que a gente se portava em grupo, como que a gente conversava, como a gente se comunicava e tudo mais, como eu falei antes. Outras coisas também eles fazem como debate, por exemplo, falar um pouco sobre você, quais são as suas principais qualidades, quais são os pontos fracos, por que devemos te contratar ou não contratar outras pessoas. Eles vão mais conversar com você sobre algumas coisas. São perguntas difíceis, né? Eu vou deixar alguns links nas descrições de algumas dicas de entrevistas de grupo ou algumas entrevistas de grupo para vocês darem uma olhada como é que funciona. Temos também, além da entrevista de grupo, a entrevista individual. E o que a empresa espera de você na entrevista de emprego individual? Que você conheça um pouco da empresa, dos valores da empresa, ter na ponta da língua suas experiências profissionais, ter na ponta da língua os seus conhecimentos técnicos, o que você sabe de informática, o que sabe de operação de máquina, o que você sabe fazer, tipo, você tem a facilidade de atendimento em público, você tem facilidade em conversar com as pessoas, você tem facilidade de aprender, etc, etc. Ter na ponta da língua suas outras habilidades técnicas, diferentes das necessidades básicas da empresa, como manutenção de aparelho, informática, configuração e instalação de programas de computador, manutenção da rede elétrica e outras coisas que você pode fazer que pode não ser necessariamente agregado daquela empresa. Mas tem algumas coisas que você tem que manter em mente, sendo elas ah, entrevistas individuais ou em grupo. Por exemplo, você tem que imaginar qual que é a roupa adequada ao tipo de emprego. Você tem que tentar evitar bermuda, camisa regata, camisa estampada, time de futebol, ah, principalmente estampada. As empresas não gostam muito que você vai nisso. Teve uma entrevista de emprego uma vez que eu fui e eu conversei depois com a entrevistadora. Ela falou que não se vai com bonés, por exemplo, em entrevista de emprego. Você não, se você tiver pochete, evitar usar uma pochete. Isso é mais incrível que pareça. Tinha algumas pessoas que foram. Hum, Outra dica também que eu posso te dar para poder lembrar da entrevista de emprego é manter a calma. É muito nervosismo quando você vai na entrevista de emprego, eu entendo, mas você tem que pensar que você tá nervoso só vai piorar a situação, então respira e mantenha a calma. Seja você mesmo, tentar não mentir ou inventar nada para agradar a empresa, porque com o tempo a empresa vai descobrir que você mentiu e provavelmente você não vai durar muito tempo lá dentro. Então, tenta ser você mesmo. Outra coisa também às vezes algumas empresas procuram pessoas com algum perfil, por exemplo, algumas pessoas mais tímidas, outras pessoas mais extrovertidas. Então, seja você mesmo. Às vezes você é o que a empresa está procurando.
Antes de ir para uma pergunta de emprego também, você pode dar uma estudada, dar uma lida, ver alguns vídeos de perguntas frequentes e respostas mais frequentes sobre o que cai numa entrevista de emprego e sempre apresentar uma intenção que você está buscando melhorar, estudar e crescer dentro de emprego. Eu vou mostrar aqui assim para vocês, por exemplo, vou deixar aqui o link na descrição, alguns canais sobre para vocês pesquisarem mais sobre esse tema, como Guia Carreira, Daniele Silva, Drive RH, Estudante Online e umas outras coisas que eu vou deixar aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é só um pontapé inicial e espero que vocês pesquisem mais sobre o tema. Falou!